Olá, pessoal! Está aqui conosco a senhora Iolita e quando nós tratamos a respeito da educação, do ensino e da sala de aula de antigamente, nada mais interessante do que falar com alguém que vivenciou esse período. A dona Iolita nasceu em 1943, então ela vai contar um pouquinho pra gente como era a sala de aula naquele tempo. Bem, a sala de aula não era igual agora, por causa que tinha o primeiro ano, o primeiro adiantado, vamos dizer assim, e o segundo num turno. Depois, no outro turno, o terceiro e quarto, só tinha até o quarto ano. Onde que a senhora estudou? Na escola de Poço Redondo, numa escola estadual. Era escola rural. Rural, isso. E a senhora morava na região. Na região de Poço Redondo. E como... Era longinho para ir até o colégio. Poço Redondo é interior da cidade de São Pedro do Sul, que fica próximo de Santa Maria. E como é que era esse deslocamento para a escola? A senhora ia a pé, ia com ônibus? Às vezes a gente ia a pé, a gente cortava uns atalhos, mas a gente geralmente ia a cavalo daí. E o que material a senhora levava para a sala de aula? Tinha caderno, lápis, caneta, como tem hoje em dia? Tinha o lápis, a borracha, tinha caneta. E a mochila era feita em casa de tecido. Confeccionada artesanalmente. Muito bem. E na sala de aula, que materiais havia para auxiliar o professor no ensino? Tinha o quadro negro, uma mesinha, uma cadeira para o professor. Nem se fala em computador. Não, nada disso. Muito bom. E sobre os livros? Então, em casa meu pai comprou um livro para mim que era Queres Ler? Daí eu aprendi a ler, escrever em casa. E no colégio, eu lembro, eu estava no primeiro atrasado, que tinha o primeiro adiantado, que tinha o livro do Julinho. Então eu adorava ouvir eles fazer aquelas leituras e eu queria muito participar daquele livro, mas eu já fui direto para o segundo ano. E era na mesma sala de aula? Na mesma sala de aula. Ah, então não tinha acesso ao livro que o primeiro ano adiantado tinha? Tinha duas professoras no colégio, uma lecionava de manhã e a outra no turno da tarde. Então de manhã era o primeiro adiantado e o segundo, e de tarde, sei lá, era o terceiro e quarto ano. E era só até o quarto ano que elas lecionavam. Certo. E tinha biblioteca na escola? Não tinha nada disso. Nada disso? Não. Jornais à disposição de vocês? Não tinha nada. O que nós tínhamos era uma horta. Ah, uma horta. Uma horta. Uma vez por semana a professora dava aula prática, daí botava tudo gurizada para horta, daí nós tudo ia plantar. E educação física tinha? Tinha educação física. Além de andar a cavalo, ainda tinha que fazer educação física na escola? Tinha o recreio, daí nós jogava bola no campinho. Que tipo de brincadeiras tinha no recreio? Ah, isso aí. De Caçador, bola? é o caçador, era menino e menina, todo mundo jogava junto. E hoje em dia tem muita modificação em relação a isso? Tem, a gente não vê mais nada disso agora, né? O que as crianças brincam hoje em dia? Os estudantes brincam? O que eles fazem na hora do recreio? Eles pegam um joguinho de carta, vão jogar uma carta, celular. Um celular, né? Dona Iolita, a senhora falou sobre os níveis de ensino. Como era naquela época? Bem, eu acho que, não sei se era obrigatório ou não, colocar as crianças com 7 anos na aula. Só sei dizer que eu fui com 10 anos, meus pais me colocaram na aula. Mas eu fui sabendo ler e escrever. Eu tinha um irmão mais velho que eu e ele me ensinava em casa. Eu sei que meu pai me comprou uma pedra daquelas antigas para escrever em casa. Mas no colégio já eu usei caderno, lápis, borracha e fiz o primeiro ano. E eu lembro que também fazia o primeiro adiantado. Mas como eu fui bem na prova, no final do ano, já me passaram, o exame, como se diz, eu passei já direto para o segundo ano. Então, do primeiro ano atrasado, Passei. não precisou fazer o primeiro ano adiantado, já foi direto para o segundo ano. Já fui direto para o segundo ano. E a senhora estudou até qual ano?
até o terceiro ano completo. Depois, quando fui para o quarto ano, eu já estava com 14 anos, daí os meus pais já acharam que eu já estava muito grande para ir na aula, não é como agora, as pessoas adultas tudo estão estudando e naquela época não. Daí me tiraram da aula. Foi para trabalhar na roça? Sim. E como era a relação do professor e do aluno naquele tempo? Ó, eu achei assim que é bem diferente de agora, porque as crianças respeitavam o professor e o professor também, eu acho que com calma, claro que não era preciso ser muito rude com as crianças, porque eles obedeciam. Mas o professor era quem passava as informações, transmitia Sim, o conhecimento para os a alunos. gente obedecia tudo que o professor fazia, a gente concordava. E em casa vocês tinham acesso a jornais, revistas, livros para fazer pesquisas? Não, Não, era só aquilo que vinha na sala de aula. Sim. E livro didático vocês tinham? Não. Não tinha um livro que vocês usavam, que o governo dava, ou vocês tinham que comprar? Não. E então todos os alunos ficavam juntos na mesma sala de aula? Sim, na mesma sala de aula. E havia um professor para cada disciplina ou era o mesmo professor para todas? Não, vamos dizer que o primeiro adiantado e o segundo seria uma professora e os demais era outra professora. Tá bom. E a senhora acha que mudou muito daquele tempo para agora em relação às tecnologias, às ferramentas que existem para auxiliar o professor? Sim, porque agora tem computador, tem tudo, né? Tem aquele tempo a gente não sei nem como é que a gente vivia, a gente não tinha rádio, nem relógio para saber a hora para ir pro colégio. Nossa, muita diferença, né? E agora com essa pandemia, eu sei que a senhora tem um neto, né, que estuda numa escola e vivenciou o ensino remoto, o ensino mediado por computador. Como é que a senhora viu essa diferença? Foi possível aprender através das tecnologias, através do computador, da internet? Ah, sim, pelo menos não ficou perdido este ano, né? Porque se fosse naquela época não havia nada disso aí. Teria que parar a aula. Sim. Muito bem. Muito obrigada, mãe. Dona Eolita, pelas informações.